Conta pra mim, bebê, se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês, bebês, uma história que na verdade lembra muito a história do Bernardo Boldrini, que é então a história do Rafael Winks, que aconteceu em 2020 na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. Peço para vocês desde já que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante também. Verifiquem se vocês estão inscritos nesse canal. Se não são ainda inscritos, se inscrevam, que ajuda bastante. Também divulguem aí com os amigos de vocês. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Tudo teria começado do dia 14 para o dia 15 de maio de 2020 na cidade de Planalto, no Rio Grande do Sul. Acho que é norte, né? Norte do Rio Grande do Sul. Qualquer coisa vocês me corrijam aqui embaixo, tá? Porque afinal de contas é um estado bem grande. Bom, a questão é o seguinte, do dia então 14 para o dia 15, alguma coisa vai acontecer na casa da Alexandra, que mora então com o filho de 16 anos, com o outro filho dela, o filho mais novo dela, que era o Rafael Winks, que tinha na época 11 anos de idade, e com o namorado. O namorado dela estaria viajando, estava acho que em outra cidade a trabalho, e ela estava com os dois garotos na casa. De repente, no dia seguinte, o que vai acontecer? A mãe dela vai chegar na casa, tá? E vai perguntar onde está o Rafael Winks. Afinal de contas, é a avó, né, do menino e tal. E ela morava em frente à casa da Alexandra. Então, pergunta do menino. E é nesse momento que a Alexandra simplesmente, calma e placidamente, diz o seguinte para ela: ele não amanheceu no quarto dele. A avó fica desesperada, pergunta, quer saber o que aconteceu. Ela diz que não tem a menor ideia, que provavelmente ele saiu por conta própria, porque a cama dele estava desarrumada, o quarto estava desarrumado e também a fechadura não tinha sido forçada, ela tinha sido aberta por dentro. Então, obviamente, ele teria saído por conta própria. Ninguém tinha tirado ele de lá e absolutamente nada. Só que, segundo a mãe, né, quando ela chega na casa da Alexandra, ela simplesmente estava tomando um chimarrão ali, totalmente despreocupada. Nesse momento, a mãe começa a falar muito na orelha dela e falar mesmo que ela precisa ir na polícia, que ela precisa procurar, né, uma autoridade e tudo mais. E é nesse momento, então, que o namorado dela vai ligar. Tá? Eu não sei o nome do namorado dela, não aparece o nome do namorado dela em nenhum lugar. Eu acho que também ele não tem nada a ver com isso, também nem precisa, né? A gente nem precisa citar o rapaz, assim como também não vou citar o outro menor, né? Que seria o irmão mais velho do Rafael. Bom, no meio dessa confusão toda, esse namorado vira pra ela e fala o seguinte pra ela: você vai sim, eu tô indo embora, eu vou pegar você aí, né, na cidade de Planalto, e a gente vai procurar sim a ajuda, vamos numa delegacia, vamos em algum lugar. E onde vocês acham que ela decide ir? Ela vai direto no conselho tutelar. Teu filho some e você vai no conselho tutelar, você não vai direto numa delegacia. Detalhe, a delegacia era tão próxima da casa dela, mas tão próxima que o delegado, durante as investigações, ele já tinha até uma opinião própria sobre a família, porque ele dizia que todos os dias via a Alexandra passar com o Rafael na frente da delegacia, para vocês terem uma ideia de como era perto. Parece que o namorado então levou ela até o conselho tutelar, mas não entrou, ele teria deixado ela e esperado no carro. Ela então vai lá, conversa, parece que eram duas Andréias, eram duas moças que estavam no plantão naquele momento, duas Andréias, apenas sobrenomes diferentes, e ela teria conversado, contado como tudo aconteceu. Ela teria dito que não sabia para onde ele tinha ido, não sabia se ele tinha saído sozinho, tinha fugido ou alguma coisa assim. Até então nenhuma hipótese de que alguém poderia ter levado ele, alguma coisa acontecido com ele tinha sido levantado. E naquele momento as moças lembraram um pouco do caso do Bernardo Boldrini, porque pelo que eu entendi, gente, esses barulhinhos são as crianças, tá? Estão comendo, estão correndo, infelizmente. E parece que essa história do Bernardo ainda paira, sabe, sobre essa região. Essas regiões, elas são muito próximas, assim, e as pessoas, elas não esquecem mesmo. A história do Bernardo Boldrini foi uma história muito forte. Então, naquele momento, as assistentes sociais ficaram assim, sabe, prestando atenção na história, porque ela disse o seguinte: ela disse que 10h30 da noite colocou o garoto para dormir,
brigou com ele porque ele estava utilizando o celular e ela já tinha brigado diversas vezes, não queria que ele ficasse jogando o tempo todo, que ele estava viciado naqueles joguinhos de telefone e que ele teria sumido então, né, com o seu moletom escuro, sua camiseta do Grêmio, seu chinelo e também o seu óculos de grau. Só que a porta não foi forçada, tá? E ela diz que não viu o garoto sair. Como é que ela sabe de tantos detalhes sobre a roupa do menino, né? E pasmem, tá? Ela cita muito a hora, 10h30 da noite. Isso é uma coisa muito específica e ela vai fazer isso o tempo todo. Ela achou que ela ia dar esse relato para o conselho tutelar e que ela ia simplesmente ir embora e não ia ter que falar com mais ninguém. Só que não foi o que aconteceu. Na mesma hora, as assistentes sociais acionam então a polícia e esse delegado que sempre via ela passar com o Rafael para ir para a escola, vai lá e manda chamar ela para ir conversar com ele na delegacia e começa a fazer perguntas para ela. Nesse momento, a polícia tem 3 linhas de investigação. Ele pode ter fugido, ele pode ter sido levado, né? Alguém, de repente, daqui a pouco poderia pedir algum resgate. Não fazia muito sentido, tá? A polícia não achava que aquilo fazia muito sentido, até pela condição financeira deles. Porém, era uma hipótese, ou que realmente tinha acontecido algo de pior com ele, mas até então não se tinha nomes. Uma certa suspeita vai surgir aí depois do 3º dia. Por quê? Nesse momento, então, ela vai e conta essa história para o delegado. A história de que ele foi dormir 10h30 da noite, a história da roupa que ele saiu, e o delegado já começou a ficar tão esperto quanto as assistentes sociais e pensou, como é que ela sabe de tanto detalhe se ela não o viu sair? Então ele começa, né, o delegado começa a juntar força-tarefa, cidades vizinhas, todo mundo se junta. A delegada do caso do Bernardo Boldrini vai inclusive ajudar muito ele, dar conselhos e tal de como procurar. E vai ser mais ou menos nessa hora que ele vai começar a ter uma certa desconfiança, porque ela acha que vai dar um toque nele, tá? Eu tô falando assim, pelo que eu percebi ali, eu acho que ela deu um toque nele. Não posso afirmar, mas, né, obviamente posso pensar. Depois disso, ele muda um pouco ali a forma de procurar. Ele mesmo fala na coletiva de imprensa que ele não estava mais procurando um garoto vivo. E por quê? Ele teria interrogado ela diversas vezes, perguntado coisas ali para ela de forma tranquila e tudo mais, diversas vezes. E cada vez que ela contava uma história, ela contava uma história com muitos detalhes. O problema é que sustentar esses detalhes não é nada fácil. Então, quando ela recontava, a história estava cheia de detalhes, mas cheia de detalhes que não cabia com a história anterior. Tinha falha ali, né? Mentira não fica de pé. O que vai acontecer é o seguinte, eles vão perguntar tanto, sabe, que eles vão perceber as inconsistências nos depoimentos. Ele vai ficar quieto e eles vão começar então com um grupo de busca. Esse grupo de busca tinha policiais e tinha também a comunidade, porque eles começaram também a procurar, tanto de dia quanto de noite, ao redor ali, por casas e tudo mais. Falaram com amigos do colégio, foram até a escola, perguntaram para a professora como era o comportamento dele. A professora disse que o comportamento dele era maravilhoso e que ela não estava entendendo nada, porque ela disse assim, ela é uma mãe maravilhosa, a Alexandra está sempre participando de tudo, ela participa de reuniões, ela participa de tudo e inclusive o Rafael não dá um pingo de trabalho, porque ele é um aluno, um dos melhores alunos que eu tenho na sala de aula. Ele está sempre limpo, o outro filho dela também, eles estão sempre muito bem vestidos, sempre muito limpos, então eu acho muito estranha essa história, mas a polícia já estava perguntando isso porque a polícia já estava desconfiando. É nesse momento também que o delegado ele começa a utilizar cães farejadores, só que, tá, isso depois ele vai ser até muito indagado pela demora e tudo mais. Ele estava procurando um garoto desaparecido, então os primeiros dias, normalmente a polícia procura por uma pessoa viva. Então quando ele pega cães farejadores, ele pega cães farejadores que procura vivos, tá? Porque existem 2 tipos, os que procuram vivos e os que procuram sem vida. Então são ali treinados com cheiros diferentes, né? E o cão farejador ali, os cães farejadores não conseguiram encontrar absolutamente nada. Essa mulher vai para a televisão, ela vai dar entrevista e ela vai sempre dizer, é muito engraçado, quando você assiste assim algumas coisas sobre
com ela falando, né, alguns programas falando sobre o caso, você vai vendo que ela fala de uma forma como se o Rafael, ele fosse uma pessoa que ela não conhece, como se ela estivesse falando do filho de alguém. E ela sempre fala, né, como se mais pessoas estivessem aguardando por ele, ou até mesmo como se outras pessoas estivessem aguardando por ele, menos ela. É uma sensação meio estranha mesmo. Você percebe que ela não está confortável pedindo para que devolvam o Rafael. Ela em nenhum momento diz, olha, devolve meu filho, ou filho, volta para casa. Você não vê amor, você não vê nada, nenhum tipo de sentimento. E era muito recente. Qualquer mãe estaria apavorada se o seu filho de 11 anos sumisse no meio da noite. E a polícia começou a perceber tudo isso e começou a ver também que quando a comunidade começava as buscas, ela não participava. O pai, tá, do Rafael não era o mesmo pai do filho mais velho dela, tá? O Rafael era filho de um segundo relacionamento. O pai do Rafael chamava Rodrigo e ele morava na cidade de Bento Gonçalves. Ele era um agricultor de Bento Gonçalves. Ele não era um pai muito próximo, ele mesmo fala isso, eles não tinham uma proximidade. Ele dizia que ele fazia as obrigações dele, ele pagava a pensão, ele dava algumas coisas que o menino queria, mas ele dizia que não tinha ali uma vida muito próxima com o menino. Então eram algumas mensagens de celular, era alguma coisa mais, sabe, mais distante. Mas no momento que ele soube que o menino estava desaparecido, ele correu para a cidade de Planalto para tentar achar o menino e começou a se envolver em tudo isso. A polícia conversou com ele, a polícia conversou com outros familiares, muita gente foi interrogada. E seguindo alguns conselhos, eles foram interrogados mais de uma vez, justamente porque eles tinham percebido que com a Alexandra o depoimento sempre mudava. O namorado da Alexandra não tinha como ter feito nada com o menino porque ele tinha um álibi e o álibi dele era forte. Ele estava trabalhando e estava trabalhando em outra cidade. E tinha câmeras de segurança no lugar, tinha também a questão de estar com vínculo empregatício, então a empresa sabia onde ele estava, né? Então não tinha como ninguém acusar ele de nada. O pai, né, que seria o pai então do Rafael, estava em outra cidade, em Bento Gonçalves, que era onde ele morava. Então seria meio complicado ele aparecer por lá e levar o Rafael embora. E detalhe também, a porta não foi arrombada. Ela mesma falou, não, a porta não foi arrombada, foi aberta por dentro, então ele teria que ter saído ou alguém teria que ter saído de lá de dentro com ele. Começa-se então a intensificação das buscas, eles começam a se intensificar mais, só que dessa vez com outro ali, com um outro olhar. Já tinha se passado 3 dias mais ou menos, eles já tinham visto quase toda a movimentação do que estava acontecendo, então o que eles decidem fazer? Bom, não adianta a gente tentar procurar esse garoto não está mais vivo, a gente precisa começar a procurar porque esse menino já está cadáver, é assim que normalmente eles se referem. Então eles começam as buscas, tá? Começam a tentar procurar e começam também a utilizar alguns cães que estavam sendo treinados ainda, tá? Para fazer isso e não tiveram muito êxito. Procuraram por muitos lugares e sempre falando com a Alexandra, apertando a Alexandra, apertando a Alexandra. A Alexandra do Golkinski, ela não abria assim a boca, ela não contava o que tinha acontecido. Então eles começam, procura e pergunta, procura, pergunta, procura, pergunta. Até que no dia 25, então 10 dias, um pouco mais de 10 dias, porque tem ali, né, uma diferença de horas, ela simplesmente acaba assumindo, tá, que acabou perdendo ali um pouco a paciência com o Rafael na noite do dia 14 para o dia 15 de maio de 2020. Ela teria então perdido a paciência porque ele ficava muito tempo no telefone, ele já estava fazendo isso por muitos dias e ela já estava muito irritada com aquele telefone. Ele não obedecia a ela, então o que ela fez foi pegar ali um calmante, né, um calmante utilizado muitas vezes e tal, também para tirar a ansiedade, não precisamos falar qual é o calmante aqui, e teria dado 1 e teria dado 2. E depois o que aconteceu foi que 2 horas da manhã, então, né, já dia 15, ela foi até o quarto e ele ainda estava acordado e ela teria dado mais medicação para ele. Quando ela acordou de manhã, ele estava em óbito, então para que ela não fosse presa, ela decidiu ocultar, né, o corpo. Como ela teria feito isso? Segundo o que ela contou para a polícia, ela teria enrolado
tá, o menino em lençóis, e depois ela teria amarrado o corpo dele ali com um fio ali, um fio de varal, e começou a puxar ele. Ela não sabia onde colocar, ela disse que estava nervosa, então ela decidiu colocar no quintal do vizinho. Lá não tem muro, assim, pelo menos a parte que eu vi ali da casa dela não tinha muro. E do lado 10 metros, tá, 10 metros da casa dela, tinha uma outra casa que estava vazia porque os proprietários estavam viajando. Então, os fundos assim da casa tinha uma parte coberta assim. Lá ela encontrou então uma caixa grande de papelão, colocou o menino lá dentro, tá? Obviamente sem vida. E por incrível que pareça, ela colocou os óculos de grau no rosto do menino, gente. Ela é meio bizarro isso, mas ela colocou o chinelo e ela colocou também os óculos, tá? E deixou o menino lá. Então, quando ela chega a contar isso, já tinha 10 dias que ele tinha desaparecido. E ela disse que, na verdade, a intenção dela não era ter tirado a vida dele, era só fazer com que ele dormisse, mas que ela acabou exagerando na quantidade de remédio e ele acabou perdendo a vida. Ela, com medo de ser presa, acabou ocultando. A polícia nessa hora, né, não é que a polícia não faz nada, mas o primeiro, né, impacto ali é fazer o quê? Mandar pessoas para verificar o local e também deter, né, essa mulher na delegacia, e teve que fazer isso e teve que chamar o filho dela, que tinha 16 anos na época, estaria dentro da casa, então seria sim uma testemunha do que tinha acontecido. Só que depois o filho disse o seguinte: olha, eu não posso falar muita coisa, porque assim, eu só ouvi, porque como ela estava brigando com ele e ela era um pouco, né, brava, eu não quis me meter, porque se eu me metesse, eu poderia acabar tomando uma bronca também, mas eu ouvi alguns barulhos, foi só. Então assim, ele não ficou também ali prestando atenção. E parece que o menino, né, enfim, acabou ali perdendo a vida até relativamente tarde, na minha opinião, porque eu acho que ela esperou foi o menino mais velho dormir, porque não é possível, eu não acredito que esses remédios, que ela tenha dado tanto remédio para ele. Eu já vou chegar lá, tá? Vocês já vão entender porque que eu tô chegando nessa conclusão. A polícia vai manter ela então na delegacia e vão então averiguar essa informação macabra que ela teria colocado aí. O pai ficou em desespero, tá? Totalmente em desespero, até porque o pai, tá, do Rafael já tinha sido investigado, teve que, nessa hora, vocês sabem, o pai e a mãe são os primeiros suspeitos, então a coisa fica pesada. Ela tentou incriminar o irmão dela, ela tentou incriminar até a mãe dela, então assim, ela tentou incriminar o pai do garoto, ela fez assim uma grande bagunça até chegar, entendeu? E confessar. Então, quando eles chegam lá, eles encontram, eles não sentem cheiro, eles não sentem nada, e eles teriam encontrado a caixa, uma caixa grande, pelo que eu entendi, ali parecia uma caixa de uma máquina, eu não sei se era de uma centrífuga ou se era de uma máquina de lavar, mas era uma caixa grande. Ela colocou então ele lá dentro, porém as condições climáticas do lugar, talvez por ser um pouco mais frio, talvez por ser um pouco mais seco, não sei, teria conservado, então, bem ali, né, o corpo do Rafael. Então, nem cheiro mesmo, o delegado falou que nem cheiro, assim, forte exalava. São 10 dias é bastante coisa, e aí é que entra um outro problema. Todo mundo vai ficar chocado com aquilo que aconteceu, ninguém vai acreditar que a mãe fez aquilo com o filho e tudo mais, mas até então ela deu uma dosagem de remédio para ele, a coisa saiu do controle e já parecia um quadro ruim. Porém, esse corpo vai para o IML. Chegando no IML, eles vão chegar à seguinte conclusão: ele não perdeu a vida devido aos remédios. Inclusive, ainda existia uma certa... Eles precisavam ainda de alguns exames, porque não era nada aparente de que, na verdade, ele tinha ingerido esses remédios. Ele teria morrido por esganadura e não por remédios. E aí muita gente confunde o seguinte: ela teria amarrado, né, os braços dele com o fio de varal, e ele tinha sim marcas, tá, marcas no pescoço, e aí todo mundo achou que aquilo era a marca do fio do varal, só que era impossível. Me desculpa, mas eu tentei pensar, fui atrás da informação, só que é o seguinte: o fio de varal que ela teria usado seria aquele tipo de fio de varal de nylon. Aquele fio de varal corta,
Se você puxar, se você, né, empurrar ele com muita força, ele corta até a mão da gente. Se a gente vai amarrar um varal ou alguma coisa assim. Se ela tivesse pressionado aquele fio de varal ou passado e apertado, né, ela poderia ter cortado a pele dele. Então, o mais plausível é que ela tenha apertado mesmo o pescoço dele e depois utilizado ali o fio de varal por algum motivo, talvez até, sei lá. Eu sinceramente não sei, mas enfim, eles chegam então à conclusão de que foi esganadura e não teria sido então o remédio. Logo, dia 27 de maio, ela dá outro depoimento, tá? Ela vai dar uns 4 diferentes. Ela vai dar outro depoimento e vai dizer o seguinte: que na verdade ela deu os remédios e ela teria sim, né, percebido que ele estava acordado, ela teria ficado nervosa e ela teria então utilizado, né, ali o varal para tirar a vida do Rafael. Quando ela viu, ela já tinha feito, então ela pegou, já amarrou, né, no pescoço e, se não estiver equivocada, no braço também, para poder puxá-lo, né, para fora da casa. Depois ela percebeu que era melhor levá-lo no colo até a casa do vizinho, que ela sabia que não tinha ninguém, e lá encontrar um lugar onde ela pudesse deixar o corpo do Rafael até alguém encontrar. Podia ficar mais bizarro? Podia, né? Podia sim. Porque o que vai acontecer? Ela vai pegar e ela vai continuar, né? Vai ficar com essa narrativa. A prisão preventiva dela vai ser decretada, né? Então ela vai ser presa aí nesse momento. E ela vai começar. Ela estava com um advogado que estava fazendo a defesa dela, enquanto ela estava dizendo que ela tinha dado uma dose de remédio que teria, né, levado o menino a óbito. Quando a história da corda ali entra, que ela teria usado a corda, então, né, o ato de utilizar uma corda, aí são outros 500. Então, o que o advogado fez? Largou a causa dela. E quem pega a causa dela para ficar ainda mais parecido com o caso Bernardo Boldrin? O Dr. Jean Severo. Dr. Jean Severo, ele é um advogado extremamente barulhento, grita. Só precisa do Jean Severo no plenário. Não precisa de mais ninguém, já parece que tem uma escola de samba. Ele é muito barulhento e ele é muito, né, ali. E ele acabou defendendo, né, um dos réus ali do caso do Bernardo Boldrin. E ele acabou, então, fazendo a defesa da Alexandra. E ele queria provar que, na verdade, né, mais pessoas poderiam estar envolvidas. Ele começa a levantar várias teorias ali, porque ele é desses, tá? Ele gosta de um, né, de um auezinho. Ele também trabalhou na Boate Kiss. Ele parece ser gente boa, faz o trabalho dele e é bom naquilo que faz, mas ele vai tomar uma atitude que não é muito legal aí mais pra frente. Então fiquem aqui comigo. Eu particularmente acho ele até engraçado, mas vamos lá. Eles vão então decidir fazer ali uma reprodução, uma reconstituição, né? Ver mais ou menos ali como aquilo podia ter acontecido. A Alexandra não se nega de participar, porém ela estava meio debilitada, ela tinha ficado um tempo sem comer. O Jean Severo falando, né? Não, ela tá debilitada e tal, trouxeram ela de qualquer jeito. Ele tem ali o sotaque gaúcho dele, faz ele parecer ainda mais bravo, assim, né? E ele fala bem alto. E eles estão fazendo lá a reconstituição, tudo apagado, luz apagada. A perícia pediu para que quem estivesse acompanhando não saísse do lugar que eles tinham demarcado, não colocasse luz, não colocasse absolutamente nada. E, gente, que pessoas educadas, todo mundo respeitou. Ninguém deu um pio até a reprodução terminar. Depois eles fizeram uma coletiva de imprensa e aí falaram que ela participou, né? Tinha lá, tava o delegado, tinha outras pessoas participando, tinha perito e tudo mais. Então eles conseguiram ali ter mais ou menos uma ideia. Ela conseguiria, eles arrumaram um boneco, tá? Eu achei assim estranho porque o boneco tinha a camiseta do Grêmio, assim, a camiseta do menino, sabe? Eu achei meio, ai, sei lá, meio mórbido. Mas eles pegaram, então fizeram toda a reprodução simulada e aí a pergunta óbvia, ela teve força o suficiente para levar o menino até outra casa? E parece que ela teve força sim. Por que que eles queriam saber isso? Começou a girar uma teoria de que ela não teria feito sozinha, que ela teria feito com mais de uma pessoa, que ela não conseguiria fazer, depois ocultar e fazer tudo sozinha. Só que ela parece que ela fez sim, tudo sozinha. Então as pessoas ainda tinham, né, essa preocupação. Será que não tem mais gente? Será que não tem mais gente envolvida e tudo mais? Só que não. E ela também nunca disse que tinha outras pessoas. Uma das cenas que mais chocou, né, que o próprio delegado falou na coletiva de imprensa,
foi a cena em que ela estava saindo, né, com os policiais da delegacia e eles tinham acabado de chamar o filho mais velho dela para ir para um outro lugar. Ele ia ser direcionado para um outro lugar, né, que cuida da criança e do adolescente que precisa ali dar um depoimento e não faz isso numa delegacia. Então ele estava saindo quando ela sai também da delegacia, né, para ser presa, e nesse momento a população quer fazer justiça com as próprias mãos. Então é muito triste porque acho que até nessa reprodução que eles fizeram aí, o menino estava presente, esse rapazinho de 16 anos, então é muito triste, porque destrói uma família. Você acaba perdendo a sua mãe, você perde o seu irmão, é muito difícil. Só que tem uma outra coisa, parece que esse menino não perdeu só a mãe e o irmão, ele também perdeu o pai. E é aí que as coisas vão começar a se movimentar para outros lugares. Alexandra Dogolkensky teria conhecido um homem quando ela tinha 19 anos chamado José Dogolkensky. Então eles se casam, ele tinha 32 anos, ele era um pouco mais velho que ela, eles se casam e daí nasce o primeiro filho dela. Parece que ele bebia muito, o relacionamento, né, sempre tinha algumas brigas, algumas discussões, porém um dia, quando o filho dela tinha 3 anos de idade, né, ele teria ingerido muito álcool, uma quantidade muito excessiva de álcool. E aconteceu o seguinte, 10h30 da noite, novamente o 10h30. 10h30 da noite foi o que ela relatou na época para a polícia. Ela teria ido deitar com o filho de 3 anos. Quando ela estava na cama, ela escuta um gemido. Esse gemido precedido de um barulho, como se fosse uma tábua quebrando, uma madeira quebrando. Então ela teria deixado o menino no quarto, teria corrido e encontrado, né, o marido pendurado com uma corda. Em desespero, ela teria cortado a corda, porém ele já tinha vindo a óbito, então ele teria retirado a sua vida. Isso na época foi considerado de fato, né, que ele mesmo tinha feito isso com a sua própria vida e tudo mais, mas grandes investigações nunca foram feitas. A polícia encerrou o inquérito, não tinha por que colocar para frente e fica por isso mesmo. Só que aí, obviamente, por ter um filho dele e também por ter sido mulher dele, ela fica então com a pensão do trabalho, né? Ele trabalhava, então ele tinha uma pensão ali, isso é uma coisa normal, e ela toca a vida para frente. É nesse momento que então ela conhece o Rodrigo Winks, que então, né, depois de um tempo ali, ela iria conhecer e acabaria grávida então do Rafael Matheus Winks, que é então o Rafael Winks. Ela teria vivido com ele até 2017, depois de 2017 os dois teriam se separado, então 3 anos antes, eles acabaram se afastando, né, não sei se pela geografia, ela morava em Planalto, ele morava em Bento Gonçalves, então acabou ali a distância, né, também ajudando, mas ele também dizia que eles não tinham essa proximidade, essa afinidade, e ele dizia que muito também vinha da vida que a mãe dele levava. Qual era a vida que a mãe dele levava não nos interessa. O que interessa é que ela pode levar o tipo de vida que ela quiser. A questão é, ela não pode chegar ao ponto de tirar a vida do filho dela. Porque muito disso foi aventado na época. Qual é a vida pregressa dela? Você via muito essas perguntas de jornalistas, sabe? Na época que eles davam as coletivas de imprensa. E é um pouco absurdo. Ela pode ter a vida pregressa que eles quiserem dar para ela. Não muda o fato, tá? Do que ela fez, não vai adiantar, não vai aumentar, não vai diminuir o que ela fez. A questão é o seguinte, desde a morte do José, passado ali algum tempo, o que a família faz? A família do José. Eles sempre tinham uma desconfiança muito grande a respeito do José ter feito aquilo com a própria vida. Então, eles teriam contratado, na época que saiu essa história, saiu em vários, né, canais de televisão, que tinha acontecido com Rafael, todo mundo chocado e tudo mais. A família então contrata um perito particular e oferece ali tudo que tem do inquérito, né, que tinha do inquérito dele quando foi ali fechado. Esse perito teria avaliado tudo e disse o seguinte, olha, tem algumas coisas estranhas aqui pelas fotos, foi olhando foto do local, foto, né, do próprio José ali, e ele disse o seguinte, isso aqui é o seguinte, não tem um lugar, primeiro que não tem um lugar para ele subir, para ele conseguir, né, enfim, amarrar a corda e conseguir o resultado, o óbito.
Depois, o próprio corpo dele não tem nenhuma marca de que ele de fato é, porque assim, cada forma, né, que a pessoa, ela, por exemplo, ela pode ter um pescoço apertado, ela pode amarrar uma corda, né, nele, e cada um vai deixar um tipo de lesão diferente. A lesão que ele apresentava era um tipo de lesão como se alguém tivesse feito aquilo com ele deitado no chão. Então, com aquela própria corda, teria apertado o pescoço dele, tirando assim a sua vida. E ele estaria tão bêbado, porque pela quantidade de álcool eles chegaram à conclusão de que ele tinha tanto álcool no corpo que ele não conseguiria reagir. E isso também era uma coisa estranha, porque era muito álcool. Então, não sei se ele era muito bêbado também, porque na época a pessoa, né, falece, que a pessoa fica santo só quando é criança, a gente sabe disso. Então, a questão é o seguinte: ela poderia ter então feito algo contra o José, seu primeiro marido, e o modus operandi teria sido o mesmo que ela fez com o Rafael. Então aquilo levantou um alerta na família, que pegou todos esses laudos, levou até a polícia e falou: olha, eu quero que reabra o caso do meu filho, eu quero que reabra o caso do José. A polícia na época olhou aquilo tudo e falou: olha, desculpa, mas assim, o caso tá encerrado, o caso do seu filho tá encerrado, a gente fez tudo que podia na época e nós não aceitamos laudos de pessoas, né, de terceiros e tudo mais, que não são laudos oficiais. E ficaram com aquela papelada lá, também sem olhar muita coisa, né? E a família indignada. O que vai acontecer é o seguinte: sempre tem um que vai olhar, né? Sempre tem um que vai ficar ali com a pulga atrás da orelha, porque ela vai trocar a versão dela mais uma vez. Quando ela estiver sobre então ali, né, sendo representada pelo Dr. Jean Severo, ela vai chegar para o Dr. Jean e ela vai dizer que na verdade ela foi ouvida no dia 27, quando ela assumiu tudo e que ela teria usado uma corda, ela estava sem um advogado. E que isso ela poderia alegar até que ela foi pressionada para poder falar alguma coisa. E o Jean Severo vai usar isso a favor, porque ele é um advogado, né, que é pago ali para defender. Eu acho até que ele está defendendo como, enfim, né, pelo público, eu não sei. Mas ele começa então a defesa. E ele é sempre muito assim incisivo nas defesas dele e tudo mais, então ele já começa a cair em cima e invalida, tá, esse depoimento que ela teria dado no dia 27. E continua afirmando que, na verdade, tudo o que aconteceu foi apenas, né, um erro ali com os remédios que acabou resultando em algo ruim e depois a ocultação. Qual é a diferença disso? É que sai de um homicídio culposo para um homicídio doloso. Então, ela tinha ou ela não tinha a intenção de tirar a vida do filho? Isso faz toda a diferença na hora da sentença, na hora de fazer a dosimetria da pena se ela fosse acusada, porque crimes contra a vida, júri popular. Bom, então, né, próximo ao júri popular, alguém olhou aquela pasta que tinha ali as investigações, então, de um tal perito, né, um perito terceiro, né, olharam aquilo ali e acharam que aquilo fazia sentido. Então, vamos reabrir o caso José. Então, eles reabrem o caso do primeiro marido, então, da Alexandra. A Alexandra presa, tá? A Alexandra ficou presa todo o tempo aí, eles depois estenderam a prisão dela. Eles liberaram o corpo do Rafael alguns dias depois que fizeram todos os exames, eles liberam. E o que uma das peritas teria achado mais bizarro é que ela tinha feito um altar na casa dela, como se fosse um altar mesmo na casa dela, pra, sei lá, tinha foto do Rafael, uma bíblia, vela, uma camiseta. Era uma coisa estranha, não parecia uma coisa nem religiosa, parecia algo simbólico para o que ela tinha feito. Foi uma coisa que gerou uma estranheza nas pessoas. Esse caso tiveram alguns pontos de estranheza. E também teve um ponto de estranheza por parte do advogado que representou o pai, né? O pai do Rafael Winks, porque ele foi o mesmo advogado que representou a avó materna do Bernardo Boldrini. Então, ele reconheceu o corpo do Bernardo e ele reconheceu o corpo, né, do Rafael. Então, ele acabou se envolvendo nesse caso, porque esse caso parece que as pessoas que se envolveram nele não conseguem esquecer. É uma coisa muito estranha, assim, eu realmente entendo, porque é um caso também que eu não esqueço.
E aí ele comenta muito sobre isso, né, de como foi toda essa experiência, e obviamente que o pai coloca assim o advogado porque entra como assistente de acusação, porque no fundo quem vai acusar é o Ministério Público. Teve quebra de sigilo, né, sigilo telemático e tal, para poder pegar informações telefônicas de telefone celular. O próprio Rafael tinha um telefone celular, então tudo isso é quebrado. E aí o que vai acontecer é que eles vão deixar essas provas todas anexadas por 2 anos. Vai acontecer o julgamento de instrução, né, que é quando ali as provas são produzidas, eles começam a colocar todas as coisas ajeitadas e então é decidido se uma pessoa vai ou não a júri popular. A decisão foi que ela ia sim a júri popular por homicídio, né, doloso com qualificadoras, que teria sido um motivo torpe, porque o motivo de tudo isso para ela e até agora teria sido o uso do celular. Então não tem outro motivo, ela nunca deu outra explicação a não ser essa. E muito sinceramente, às vezes o julgamento ele termina e a pessoa não fala porque fez, quando muito fala que fez, né? Então talvez nunca saberemos, mas ela diz isso e aí e também tem a questão de ser um meio cruel, que impossibilita, né, a defesa da vítima, teve a ocultação e fraude processual, porque ela contou diversas histórias, envolveu diversas pessoas, e também durante ali o período que eles fizeram a reprodução, eles ainda tinham certas dúvidas se o menino tinha ingerido algum medicamento ou não. Depois eles chegaram à conclusão que eles ingeriam medicamento sim, mas teria sido uma quantidade baixa, então existia a chance dele ainda estar, né, ali, não diria não sentir, porque é óbvio que ele vai sentir, mas ele estava acordado quando tudo aconteceu. Talvez tenha sido como ela disse, ela chegou 2 da manhã no quarto dele, ele estava acordado, então ela partiu para ação aí. Pode ser uma possibilidade. A questão é, chega então o momento que se marca o júri popular. Olha só, como o mundo não gira, o mundo capota. Ela vai, né, para o júri popular, então vai ser marcado dia 21 de março de 2022. E quando chega lá, antes mesmo de começar, o Dr. Jean Severo, faz aquela coisa toda com os jornalistas e diz que ele tem uma prova cabal que ela não fez absolutamente nada com esse menino. Detalhe, ela era confessa, tá? Ela confessou que ela fez. Então, ele disse que ele tinha uma prova de que ela não tinha feito absolutamente nada e ele ia apresentar e aí, provavelmente aquele julgamento terminaria com absolvição e tudo mais. Foi um auê ali antes de entrar. Começa o julgamento. Gente, montar todo um plenário, né, para começar um julgamento. Esse julgamento durou 11 minutos. 11 minutos. Estava sentada a Alexandra, Ministério Público, os advogados, todo mundo. Quando de repente, ali no meio de todo mundo, começa uma discussão, né? Ali o Ministério Público começa a falar, a juíza pede para pararem, o Dr. Jean se exalta, começa a berrar o Dr. Jean, quando berra Jesus, parece que tudo vai cair, e ele começa a dizer o seguinte, que existe, tá, um áudio no telefone do pai do Rafael Winks, do dia 15 de maio, sendo que teoricamente, dia 15 de maio, ele teria perdido sua vida, então não poderia ter um áudio naquele dia. Se tinha, é porque ele não perdeu a vida dia 14. O que ele quer provar com isso? Que, na verdade, o caso foi mal investigado e assim anular tudo. E aí, nessa hora, as pessoas começam, né, mesmo a promotoria, mesmo o próprio assistente de acusação começa a tentar intermediar a briga, porque virou uma briga, eles começaram a se ofender, eles começaram a dizer que o Dr. Jean disse que aquilo era manipulado, que o áudio ficou lá nas coisas e que ninguém investigou, e o Ministério Público diz para ele o seguinte, mas se você viu, né, esse áudio, e esse áudio tá com a data ali que conflita com os fatos, você tinha que ter chamado, você esperou o júri popular para falar desse áudio. E aí eles começaram ali a dizer que ele estava usando uma prova que poderia ser até mesmo falsa para poder ali não continuar o julgamento. Eles discutem, é um barraco, a ponto de um deles pedir por favor e implorar, porque a sociedade precisava de uma resposta e que ele não abandonasse, né, o júri. Porque se ele abandona o júri, não tem julgamento. Uma pessoa não pode ser julgada sem defesa. Se a defesa for embora e abandonar, acabou. Aconteceu que o Dr. Jean disse, estou abandonando isso aqui e só vou voltar a aceitar essa prova
se isso aqui passar por uma perícia. Se esses 3 segundos, eram 3 segundos de áudio no WhatsApp do pai, tá? Do pai do Rafael. A juíza disse que aquilo também passou despercebido por ela e que tudo bem, não tinha problema nenhum, eles iriam mandar para a perícia. A perícia tinha 45 dias, tá? Para provar que aquele áudio, se aquele áudio era verdadeiro ou falso, se a voz do garoto, parece que a frase era o seguinte: a minha mãe está falando com ela. Era isso, era um áudio de 3 segundos. Se era a voz mesmo do Rafael, gente, há muita coisa para provar. E eles fazem exatamente isso, levam então, né, lá para o instituto para poder fazer todas as análises e tudo mais. Ok. Em abril sai o resultado. E qual é o resultado? O resultado é que, na verdade, aquele áudio foi mandado de um telefone terceiro. Então, não foi o Rafael que gravou a voz, não dava para ter certeza se era do Rafael ou não. Mas que aqui não tinha sido gravado direto e enviado para o pai. Tinha sido gravado, que foi mandado para alguém e depois mandado para o telefone do pai. Era uma vamos colocar assim, era uma repostagem, era um envio, um reenvio, alguma coisa assim. Não tinha sido direto de telefone para telefone. E parecia, tá, para o instituto, que eles chegaram à conclusão, como eles têm lá uma forma de saber, né, se postou para uma pessoa só, várias pessoas, eles até desconfiaram que poderia ser uma mensagem de grupo, de algum grupo, talvez grupo de escola ou algum grupo assim. A pessoa pegou aquele pedaço de áudio e compartilhou lá com o pai do menino no dia 15 de maio. Estranha uma situação dessa, né? Porque assim, quem é que estava com o telefone 15 de maio? A Alexandra. Só que depois disso, eles perceberam nitidamente, ficou assim descaradamente, né, perceptível, que o Dr. Jean não fez nenhuma força para continuar ali. Era apenas uma prova. Eles podiam discutir essa prova, a prova poderia ser analisada, poderiam várias coisas, porque a ré confessa, ela confessou. E mesmo assim, né, o Dr. Jean parece que fez questão de abandonar ali o plenário. Então as pessoas não gostaram, né, não gostaram mesmo. E aí o Ministério Público processou, tá, o Dr. Jean Severo a pagar 90 salários mínimos. Parece que foi inclusive concedido, parece que ele foi mesmo acusado ali. Parece que depois eles acabaram entrando num acordo, foi retirado desse processo. Isso estava no G1, eu vi no G1 isso aí, quando eu fui ver o resultado da perícia. E aí ele fez o seguinte: tinha um habeas corpus que ele estava enviando e tinha enviado já, para poder a Alexandra esperar, né, o julgamento em liberdade, o novo júri popular dela em liberdade. Só que ele mesmo, quando ele viu aquela situação, ele foi lá, ele cancelou, tá, o habeas corpus da própria cliente dele. Ele fez isso. E agora, até agora, por causa dessa, né, enfim, desse contratempo que aconteceu lá em março, até hoje não se teve uma nova data de julgamento para o caso Rafael Winks, um dos casos que mais perseguem as pessoas do Rio Grande do Sul. As pessoas têm muito vivo o que aconteceu com o Bernardo, as pessoas projetaram aquilo, tá, também na questão do Rafael. E sim, realmente a semelhança é grande, só que a questão é a seguinte: as pessoas querem uma resposta. E aí, quando vai acontecer um júri popular e o advogado de defesa de uma ré confessa admite isso, a população não responde bem. A polícia já deixou claro, né? O pessoal já deixou claro que ninguém sabe se quando ela vier a júri popular novamente, a acusação vai ser apenas por ter tirado a vida do Rafael Winks, porque possivelmente ela possa também responder, tá, por ter tirado a vida também do José Dogolkensky, o primeiro marido dela, tá? Então, a Alexandra Dogolkensky pode ter ganhado ainda mais um crime aí que saiu do armário para que ela pudesse responder. Então, parece aí que quando tiver um júri, a gente pode ter muitas surpresas. O que mais deixa a população revoltada, né? Porque o caso do Bernardo Boldrini foi um caso clássico, né, de dinheiro, de herança e de muita coisa envolvida, madrasta e tudo mais. Ali era uma madrasta junto com um pai que não estava nem aí. E essa era uma mãe, a mãe, e que no dia seguinte estava tomando chimarrão e falando, né, com a imprensa. Então, a história desse menino é muito triste e ainda não se tem um júri popular.
E isso é muito sério, porque não tem mais nada. Tudo que eles podiam recolher, e a última coisa, que foi o último pelo do ovo que faltava, né, para conseguir ali, enfim, parar o júri popular, teria sido então esse áudio, né, que não era nada, né? Ninguém nem consegue confirmar que era a voz ali do Rafael, mas enfim, já foi ali resolvido. E ainda cogita-se que não seja mais o Dr. Jean, então, responsável pela defesa dela depois da confusão que aconteceu, mas a gente só vai saber quando o júri popular for marcado. Quando ele for marcado, vou assistir esse júri popular, porque provavelmente ele vai ser sim televisionado, e aí eu trago para vocês o resultado, como aconteceu, e vamos ver se de fato, né, aparece aí a verdadeira causa, né, da morte do Rafael Winckx, e se ela fala, né, se ela conta a história, ou qual é a história que ela vai contar, porque a gente sabe que em um julgamento tudo muda, né, muita coisa aparece, histórias mudam, às vezes não parece nem que você está falando do mesmo caso, porque a pessoa vai contar ali a narrativa que melhor lhe couber para a sua defesa, mas talvez ela não responda por um, mas sim por dois, né? Duas pessoas que ela teria retirado a vida, o filho e também o primeiro marido. Bom, gente, coloquem aqui nos comentários se vocês lembram dessa história, se vocês conhecem essas pessoas. Tem muita gente do Sul que segue aqui o canal, tem muita gente mesmo, pede bastante, tinham pedido bastante para eu trazer esse caso. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui. Eu desejo uma ótima semana a todos vocês, um super beijo. E até o próximo vídeo. Fui.